Muitas vezes a gente sente a nossa vida parada, a vida não anda, a gente tem a sensação de que a nossa vida está afundando e pode ser que seja por causa de algum comportamento destrutivo. O comportamento destrutivo é todo comportamento prejudicial para a saúde ou para a vida da pessoa. E ele é, como tudo na vida da gente, ele é construído, na maioria das vezes de forma inconsciente, na maioria das vezes a gente não tem consciência de que a gente está apresentando um comportamento que está nos prejudicando, e a gente constrói esse comportamento que pode ser apresentado em um primeiro momento e venha se tornar um hábito, né? Pode se tornar um hábito numa tentativa de uma defesa. O comportamento autodestrutivo ele é construído como um mecanismo de defesa ou de fuga de um mal-estar, de uma angústia, de uma mágoa, de uma ansiedade, de uma dor emocional. Nós apresentamos esse comportamento na tentativa de aliviar ou de fugir de uma dor emocional, inconscientemente. Na maioria das vezes, quando a gente ouve sobre o comportamento autodestrutivo, a gente pensa em abuso de álcool, abuso de drogas e na automutilação. Esses comportamentos são comportamentos autodestrutivos, mas não são apenas esses comportamentos. A autossabotagem é um dos comportamentos autodestrutivos. Como eu falei, é todo comportamento que pode nos prejudicar. Mas é importante também a gente observar, quem acompanha meu trabalho aqui já viu vídeos meus no canal do YouTube sobre autossabotagem, sobre procrastinação. Às vezes fica um pouco confuso, como eu falo para vocês, sintomas para psicologia e psiquiatria são comportamentos. Então, assim, apesar da autossabotagem ser um comportamento autodestrutivo, e alguns comportamentos que vocês vão ouvir aqui, você pode apresentar um comportamento autodestrutivo e você não ter um comportamento autodestrutivo como um hábito. Como a gente apresenta um comportamento autodestrutivo na tentativa de aliviar ou de fugir de uma dor, de uma angústia, né, de uma dor emocional, você pode apresentar um comportamento no sentido de você brigou com a namorada ou com seu namorado e você sair dirigindo de uma forma imprudente, em alta velocidade. Então você apresentou ali um comportamento autodestrutivo, porque você poderia se colocar em risco, você poderia até colocar alguém em risco, mas foi pontual. Então você apresentou um comportamento autodestrutivo, mas não é nesse sentido que nós estamos falando aqui do desenvolvimento de um hábito, é um hábito recorrente. Esse comportamento autodestrutivo, nesse contexto, é um comportamento recorrente. Lembra que eu falei, a pessoa percebe que a vida está parada, ou que ela está com a sensação de que a vida está afundando, não anda ou vai para trás. Só que a pessoa não tem consciência de que ela vai apresentando comportamentos que têm favorecido para que a vida fique parada ou para que a vida fique para trás. É muito importante a gente considerar isso, que eu sempre falo também, né? Se a gente não identifica o problema, a gente não consegue resolver. Então é muito importante ter a possibilidade de conhecer sobre o comportamento autodestrutivo
muitas vezes para a gente poder sair, para a gente poder... A ideia do comportamento autodestrutivo é no sentido de fugir ou aliviar a angústia, e a gente pode inconscientemente estar mantendo essa dor emocional, essa angústia com esse comportamento autodestrutivo. E como eu falei, no primeiro momento a gente lembra de abuso de álcool, de abuso de drogas e da automutilação, e que são comportamentos autodestrutivos. Mas como é todo comportamento que pode me prejudicar, que pode te prejudicar, alguns outros comportamentos, como comer em excesso ou compulsivamente, comprar por impulso, se isolar socialmente e fazer jogos de azar, são alguns dos comportamentos autodestrutivos. Mas não esquecendo, como eu falei, um comportamento autodestrutivo ele vai se apresentar como um hábito, quer dizer, você vai fazer isso recorrentemente, tá? Você pontualmente está numa festa, tomou um porre, né? Você foi lá fazer uma fezinha na loteria, você foi fazer uma fezinha, você não ficou viciada em jogos, né? Que todos nós sabemos que não é um caminho legal. Quem tem vício compulsivo acaba se contraindo dívidas enormes. O comportamento autodestrutivo, ele vai ser recorrente e vai te prejudicar. Não é uma coisa agradável, infelizmente, não é realmente uma coisa agradável, porque é muito tênue a diferenciação de o que pode ser um comportamento dentro do contexto considerado normal e um sintoma ou algum comportamento, nesse caso um comportamento destrutivo, é muito tênue. Então, assim, a gente pode ser, né, estudiosos do comportamento repetitivos, mas a tendência das pessoas é sempre ser muito 8 ou 80. E aí a gente está falando de comportamentos, eu fiquei muito preocupada quando eu estava preparando aqui, né, de falar de uso de álcool, né, o comer, né, da gente não confundir você ir numa festa e tá distraída com seus amigos, com suas amigas, e aí você se permitir comer mais do que você está acostumado. Isso não é um comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo, ele se torna um hábito, tá? E aí ele vai causando prejuízos para você ao longo da sua vida. Só porque as pessoas têm tendência de serem 8 ou 80. E não é tão simples. Lembra que sempre que eu brinco com vocês, toda vez que vocês falam com algum psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista, tem aquela coisa do depende do contexto, né? Então não é tão simples, as coisas não são tão simples, né?